Olá vocês, vamos continuar aqui analisando as escrituras sagradas, o livro do Apocalipse, né? Sim, mas vamos com calma para nós entendermos a revelação da palavra de Deus. Primeira coisa, Apocalipse 1:5, ele nos ama e com teu sangue ele lavou, né, os nossos pecados. E Apocalipse 1:6, a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdote para Deus. Então, nós observamos que o sacerdote, os serviços sacerdotes do Velho Testamento era composto somente pela tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi tinha uma família, a família de Arão. Só a família de Arão que tirava-se o sumo sacerdote, só da família de Arão, tá? Então, o que é? A família de Arão, ele é irmão de Moisés. Então, e Moisés era levita também. Só da família de Arão que saiu-se os sumos sacerdotes, mas da tribo de Levi saía-se os sacerdotes, tá? Então tem sumo sacerdote e os sacerdotes, tá? Para a gente entender. Mas, como Jesus deu o seu espírito na cruz do Calvário, porque Deus não pode matar, a morte não chegou até Jesus na idade da morte, e a morte falou: eu não posso te matar. Mas Jesus falou para a morte: você tem que me matar para se cumprir as escrituras, porque Deus não pode matar. Então não se pode matar Deus. Então o corpo físico de Jesus ele veio como o quê? Ablação. Ele veio para ser oferecido por mim e por você. Por isso que a Bíblia diz, né, 1:5 de Apocalipse, que ele nos ama e com teu sangue nos lavou de nossos pecados, né? E nós temos que entender tempo, para nós entendermos, na realidade, a escatologia. Nós temos que entender um exemplo, que tempo que está acontecendo as coisas que estão escritas. Se eu já te mencionar mais alguma coisa, a Bíblia Sagrada, ou principalmente os livros escatológicos, que são bastante livros escatológicos da Bíblia Sagrada, eles não estão em ordem cronológica, tá? Nenhum livro, em sua grande maioria, não tem ordem cronológica. Mesmo que é só um livro, ele não tem ordem cronológica. Por quê? Porque Deus não quis contar uma história. Deus, ele quis revelar a tua palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela é revelada. A palavra de Deus que nós conhecemos é a escrita, mas Deus é muito mais além daquilo que pensamos. Paulo fala isso. Aquilo que nós imaginamos, Deus é muito mais além disso. É óbvio que Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá nesse arrebatamento, ele viu coisas inefáveis. Ele viu tanta coisa que a nossa mente humana não é capaz de racionar o que ele viu. E nós analisamos que tudo que tem no céu reflete na terra, mas no céu coisas inefáveis, né, do que tem no céu. Então, um exemplo, Apocalipse 1:7 fala assim: e todo olho verá, até mesmo, observa, os que me transpassaram. Agora, quem que transpassou? Né? O povo judeu. O povo judeu que, na realidade, condenou Jesus. E o Império Romano executou a obra, porque o Império Romano dominava. Observa que eles não podiam matar, mas eles colocam Jesus para ser morto pelo Império Romano. Mas quem outorgou a morte de Jesus foi o povo judeu, né? A realidade é essa. Então observa que quando Jesus vem, ele diz desse jeito, ó: ele vem e todo olho verá, até mesmo o que me transpassaram. Essa vinda de Jesus é a segunda vinda. Na realidade, Jesus, né, ele veio e deu o seu espírito na cruz do Calvário e voltou para o céu. Entende? Ele não voltou do mesmo jeito para o céu. Isso vai acontecer conosco. Quando o nosso corpo for transformado em glória, né, nós não vamos chegar no céu do mesmo jeito. Entende? Um exemplo, Jesus todo sofrido, todo o corpo, né, todo acabado o corpo dele, mas na transformação do corpo dele, ele chegou no céu em glória, com um corpo diferente. Isso vai acontecer conosco, tá? No arrebatamento da igreja. Então, o que eu quero que você observa? Observa
que esse versículo de Apocalipse 1:7 está falando da vinda de Jesus com a igreja, tá? Isso com a igreja. Aí ele aniquila o império das trevas, o império da Babilônia, que está nesse tempo sob o comando do anticristo e do falso profeta. Aqui a terra está um comando, está uma calamidade, né, a terra, né? E é nesse tempo que Jesus vem. Observa, a igreja já foi arrebatada, 7 anos no céu e 7 anos a tribulação é a grande tribulação aqui na terra. Por que a tribulação é grande tribulação? Porque 3 anos e meio, a grande tribulação é dividida em 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, a tribulação é 3 anos e meio, a grande é 3 anos e meio. Porque são os 3 anos e meio finais, né, que vai assim, as taças, as 7, vai ser derramadas sobre esse mundo, né? Então nós analisamos Apocalipse 1:7, que essa vinda de Cristo é com a igreja, tá? Por isso que todo olho verá, sistema de comunicação, é isso que está falando. Principalmente aqueles que transpassaram Jesus. Nós sabemos que Jesus, a ascensão de Jesus foi no Monte das Oliveiras. E é no Monte das Oliveiras que Jesus vai descer. Então aí o povo vai ver, o povo dele vai ver. Porque eles vão clamar por socorro, na realidade. Porque nesse tempo, Israel vai ser o foco do mundo e as nações vai estar já cercado Israel. Isso aí está em Ezequiel, capítulo 38, 39. Você vai ver ali Gog e Magog, né? Então nós vemos que o povo de Israel vai estar cercado nos tempos finais da grande tribulação. Vai dar a impressão que eles vão ser aniquilados. Mas Deus vai ouvir o clamor deles, porque vai ser nesse tempo que eles vão clamar a Deus, porque não vai restar mais ninguém. As nações que hoje têm aliança com Israel, no tempo da grande tribulação, eles vão cortar essa aliança, né? Na realidade vai ficar Israel e Deus. Aí Deus vai ouvir o clamor de Israel. Como? Depois de 430 anos, Deus ouviu o clamor do povo lá no Egito. Deus vai ouvir o clamor do povo dele nesse tempo, e Deus vai interferir na raça humana. Isso é, depois da grande tribulação, depois de um período de 7 anos. Tá? E nós sabemos que, por que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Que Deus vai nos livrar da ira. Então, você tem que entender, nós estamos vivendo o tempo da graça. O que é tempo da graça? Desde a cruz do Calvário, quando Jesus ele deu o seu Espírito na cruz do Calvário, entrou-se na raça humana o tempo da graça. O que é graça? Favor imerecido. Isso quer dizer, nós somos salvos sem merecer. Então, esse tempo da graça, pois Jesus falou: ide a todo mundo, pregai o evangelho, todo aquele que crer e for batizado será salvo. É simples assim. A salvação hoje é simples assim. Então nós, a igreja, nós saímos pregando o evangelho da graça para toda criatura, mas todo o tempo na Bíblia ele finaliza. Então o evangelho da graça começa na cruz e termina no arrebatamento da igreja. Antes do evangelho da graça, o povo de Deus, que é Israel, vivia pela lei de Moisés. Lembra daquela lei dos 10 mandamentos? Então eles viviam dentro da lei, tentava se viver na realidade. Mas Jesus vem e cumpre a lei. Então a lei ela é válida ainda, porque a lei vai ser usada no grande trono branco para a humanidade. Lá em Apocalipse, no grande trono branco, aqueles que não aceitaram a graça vai ser julgado pela lei, que é os 10 mandamentos. Então, como Jesus cumpriu os 10 mandamentos e nós aceitamos Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece? Acontece que nós somos livres da lei porque nós aceitamos a graça. Você está me entendendo? Então estamos vivendo ainda o tempo da graça de Deus, imerecido. E depois do arrebatamento, que tempo que vai acontecer esse período de 7 anos, que é a grande tribulação, é o tempo do juízo, da ira de Deus, que Deus vai agir.
aqui nesse mundo que nós estamos vivendo. As coisas não vão ficar assim, Deus vai agir. No tempo de Noé, Deus agiu, Sodoma e Gomorra, Deus desceu e agiu, e não vai ser diferente no tempo da grande tribulação. No tempo da grande tribulação, como que vai ser? As pessoas vão ser salvas? Vai ter pessoas salvas, sim. Mas só que vai ser um período diferente, porque a pessoa vai ser salva por não negar Jesus. Mas no tempo da grande tribulação, quem negar, redobra a tua atenção agora, o domínio mundial que vai estar sendo implantado aqui na face da terra, ele vai ser julgado à morte. Não vai ter outra escapatória. É morte. Mas esse tal que negar o domínio mundial que vai vir na grande tribulação, ele vai ser salvo. Porque ele não vai aceitar o controle, o domínio, a marca, o número ou o nome da besta. Ele não vai aceitar. Então essas pessoas vão ser o quê? Fuziladas, vão ser mortas. Vários lugares é diferente a pena de morte. Essas pessoas vão ser mortas. Mas vão ser salvas? Vão ser salvas. Porque João, na revelação, no livro do Apocalipse, capítulo 4 e 5, ele olha e ele vê as pessoas vestidas de branco, pedindo vingança. Senhor, julgas os nossos sangue. Essas pessoas estão debaixo do trono de Deus. Aí o anjo anuncia que essas pessoas tinham que guardar ainda um tempo até que o tempo se completasse. Que tempo é esse? O tempo da grande tribulação. A igreja nesse tempo ela vai estar do lado de Jesus. Então as pessoas vão ser salvas. Aí o anjo pergunta para João, quem são esses? Aí João falou, o anjo expressa, né, o anjo expressa para João, esses que estão vestidos de branco são os que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo seu testemunho. Então, vai haver salvação na grande tribulação? Vai, mas em tempos diferentes. Então, nós analisamos que das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas, né? E a Filadélfia é a igreja que expressa a igreja do arrebatamento. Por quê? Porque o versículo 10, capítulo 3, na realidade, versículo 10 do livro de Apocalipse, diz o seguinte, que ela vai ser guardada da ira. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Olha, observa essa palavra, da hora da tentação, observa, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aí Jesus expressa, eis que venho se demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então observa que a igreja já está coroada. O que nós temos que fazer? Só não deixar ninguém tomar. Entende? E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna. Então observa que o livro aqui, esse versículo está bem claro que Jesus ele vai guardar da ira futura. Então essa igreja Filadélfia é a igreja que expressa a igreja do arrebatamento. Então nós observamos, né, que Apocalipse 4:1, quando João ali ele é arrebatado para o céu, observa, Apocalipse 1, 2, 3, 4, né? A gente observa que esse arrebatamento de João é o arrebatamento da igreja. Você observa que já Apocalipse 5, né, 4, 5, e no 6 já começa ali a abrir os selos. Então, observa, João é arrebatado antes de abrir os selos, depois as trombetas, depois as taças. João é arrebatado antes. O que isso tem de ensino para nós? A igreja
ela vai ser arrebatada antes dos fatos que está escrito acontecer. Por isso que o João aqui, ele é arrebatado e o Senhor mostra o que vai acontecer. Então isso vai acontecer com a igreja. A igreja vai ser arrebatada e o que está escrito vai se cumprir. Como que vai ser isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 vai nos dizer que vai ser num momento. O arrebatamento da igreja vai ser num momento. O que é um momento? Unidade indivisível de tempo. Mais rápido que um relâmpago. Um abrir e fechar é mais rápido. Então não tem como calcular um momento. Aí Paulo vai expressar aqui que antes a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta vai soar, só os espirituais vai ouvir a voz dessa trombeta. Trombeta significa na Bíblia chamamento, agrupamento. Vocês observam que Moisés, no Velho Testamento, Deus falou para ele, você vai fazer 2 trombetas de prata. Quando os levitas tocar uma, é só para o chefe dos maiorais vir. Quando tocar as 2, é para todo o povo ouvir. Então observa que sempre é arauto. Sempre na Bíblia tem o que? O arauto, o atalaia. O atalaia fica observando e ele toca a trombeta. Então, trombeta significa chamamento. Significa o quê? Agrupamento. Por isso que a Bíblia diz que vai ser no momento antes a última trombeta. Essa trombeta de Paulo aqui não é a trombeta do Apocalipse, tá? Não é a última trombeta. Alguns entendem isso aqui, eles não entendem aqui esse versículo. Se eu pegar esse versículo e colocar utilizando a trombeta do livro do Apocalipse, vai dar tudo errado. Aí já confunde tudo. Porque as pessoas que acreditam no tribulacionismo, isso é, a igreja passa pela metade da grande tribulação, aí eles aplicam esse versículo, que fala antes a última trombeta, eles pegam a trombeta do livro do Apocalipse, e Paulo está em outro tempo, Paulo não está falando da trombeta do Apocalipse, porque a trombeta do Apocalipse foi revelada para João em uma outra dimensão. Observa que a trombeta do Apocalipse são juízos, e essa trombeta do arrebatamento é para chamamento da igreja, é totalmente diferente. Então, nós analisamos, que no período de 7 anos vai acontecer na sua totalidade 21 juízos, tá? Dividido, 3 anos e meio, 7 selos, 7 trombetas. Depois, mais 3 anos e meio, 7 taças. Tá? Tudo isso vai acontecer. Só que você tem que estar em mente o quê? A igreja não vai estar mais aqui nesse tempo. A igreja, ela já foi arrebatada, ok? Vamos parar por aqui nesse ensino e nós continuamos Apocalipse capítulo 4, ok? Deus abençoe a sua vida, tá? Eu quero pedir um favor para você, indique esse vídeo para outras pessoas também. E vamos ser um evangelista nato. Você vai aprender, você está aprendendo da palavra, então ensina outra pessoa também. Como? Ajudando, a esse vídeo ir mais longe. Ok? Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Fique com Deus.